agroprotagonistas! Que alegria imensa ter vocês aqui com a gente no AgroPro, o podcast do agroprotagonista exponencial. E hoje estamos aqui direto de Petrolina, recebendo aqui uma grande figura, uma grande referência da área de cultivo de uva. Estamos aqui com o Newton Matsumoto. Seja muito bem-vindo, Newton. Obrigado. Vamos aqui ver se a gente consegue contribuir com alguma coisa. Maravilha. E aqui, para vocês agroprotagonistas, nós estamos aqui com uma grande referência e que também traz aí consigo uma missão, né, de difundir conhecimento, de capacitar pessoas, né? A gente esteve visitando lá na estação de pesquisa dele. Eu vi recheado de estagiários, muitos colaboradores e assim, a gente está aqui num podcast que acredita muito na educação, no conhecimento, né? E para isso a gente fez esse convite para o Newton e ele aceitou de prontidão, grato mais uma vez por estar aqui com a gente. E para a gente iniciar, se apresente aqui para os agroprotagonistas que nos ouvem. Certo. Bom, meu nome é Newton Shunichi Matsumoto. Sou, obviamente, né, está para ver, descendente de japonês, ou pelo menos de oriental, né, pela cara. Eu nasci no norte do Paraná e me formei na Exalc, em Piracicaba, turma de 85. E eu estou aqui no Vale de São Francisco desde 1986, quando tudo aqui estava começando, né, não tinha quase nada. E desde sempre, né, a gente percebeu que nada aqui no Vale de São Francisco funcionava igual outras regiões, né? Então, a gente sempre esteve muito atento a isso e, através disso, a gente conseguiu dominar, por exemplo, a viticultura tropical semiárida, né? E somos hoje referência em produzir uva em clima tropical no mundo. Excelente. É um trabalho muito bonito. Eu estou aqui a primeira vez aqui em Petrolina, uma recepção maravilhosa e assim, um nível tecnológico das pessoas aqui. E hoje vamos falar aqui de um assunto de suma importância, que é sobre as mudanças climáticas e os seus efeitos na agricultura. Então, Newton, para a gente iniciar, né, o senhor que já está aqui na região há um bom tempo, né, já viveu, atravessou diversas situações, o que vem mudando, né, no clima aqui na região ao longo desses anos? Então, o que acontece, eu acho que é uma mudança climatológica global. Quer dizer, isso não acontece só em Petrolina, só no Vale de São Francisco. Acontece no Brasil e acontece no mundo. Aí essas mudanças têm aumentado mais seca, mais chuva, mais quente, mais frio, e essas oscilações provocando mais ventos, mais furacões, mais tufões. Mas a pergunta é, o que essas mudanças climatológicas podem interferir, por exemplo, no comportamento das plantas? E uma das coisas bem interessantes para a gente poder entender um pouco, por exemplo, ano passado eu fui em Quixadá, no Ceará, para o 27º Encontro dos Profetas da Chuva. E aí, o que acontece? O que esses profetas fazem? Eles analisam a natureza, o comportamento das plantas, dos animais, dos insetos, para tentar prever a chuva. Mas, por outro lado, na verdade, a minha curiosidade são pessoas que observam a natureza e as reações da natureza. E, na verdade, quando a gente fala em ecofisiologia vegetal, nada mais é do que isso. O que a planta interpreta dos sinais que a natureza está dando. Só que aí, o que acontece nesse processo? Eu tenho outono, inverno, primavera, verão. Né? Estações, às vezes, bem definidas. Quando o inverno não é mais inverno, o verão não é mais verão,
como é que as plantas reagem a isso, né? Então a gente começa a ver plantas florando em fora de época, plantas brotando fora de época e, consequentemente, mudando o comportamento fisiológico. Então, a ideia é alertar as pessoas e, principalmente, convidar todo mundo a entender melhor a ecofisiologia para que a gente não erre a interpretação, porque às vezes a gente acha que foi algum produto ou alguma tecnologia que a gente utilizou e que mudou o comportamento da planta e, na verdade, foi os sinais do meio ambiente que mudou o comportamento da planta, né? Então, esse ano aqui, de 1 a 4 de outubro, nós tivemos a segunda conferência de ecofisiologia vegetal do Vale de São Francisco. Aí passamos aí 4 dias discutindo esse tema. E é exatamente isso que a gente está tentando fazer aqui. Com certeza. É uma temática preocupante, alarmante, como o senhor trouxe, é global, né, e que todas as instituições de pesquisa, né, as empresas estão muito focadas nisso. Mas durante a nossa conversa, né, lá na estação, o senhor disse uma coisa que me chamou bastante a atenção, que são os estudos aplicados, o estudo feito no campo, que a gente vê que foi muito para a biologia molecular, né, para a bioquímica, mas como que a gente transcreve isso para o campo, né? Isso é bastante importante. Então, na verdade, veja só, esse é um processo que aconteceu ao longo do tempo, tá? O conceito de pensamento cartesiano, né, que surge ali com René Descartes, tá, 1600 e pouco, eu acho que foi muito importante na história da humanidade. Você tem um problema grande, você divide em problemas menores e resolve do mais fácil para o mais difícil até chegar no todo. Só que eu acho que a humanidade, principalmente o Ocidente, fez um caminho sem volta. Ele foi aperfeiçoando, detalhando, que chegou até genoma, biologia molecular e se perdeu do todo. O todo é a realidade. Então acabou ficando uma ciência irreal. E aí o que a gente está tentando fazer nesse processo é entender esse processo até a biologia molecular, mas desde que eu consiga conectar o que acontece no campo dessa forma. E aí a primeira coisa em si é, eu preciso enxergar isso na planta, tá? E aí não tem como você conseguir esse tipo de conexão se você não entender comportamento de planta, tá? Como é que ela reage, esquentou, esfriou, tá? E aí começa a interferir em várias outras coisas, como, por exemplo, o magnetismo do planeta está mudando. Aí eu fui ler um negócio desse, fiquei impressionado com o negócio. Sabe que o Polo Norte nem sempre foi um polo magnético, que às vezes o polo já foi invertido para o sul? É um negócio meio doido no passado. E aí o que está acontecendo que eu vi no jornal recentemente? Disse que o magnetismo está alterado e o polo hemisfério sul está com menor magnetismo, aumentando radiações gama e alfa, e que talvez aumente, gama e X, né? Eu acho que é. E aí isso poderia aumentar problemas no hemisfério sul. Quer dizer, assim como o índice UV, como a atividade solar, acaba mudando o comportamento de planta, né? Então eu acho que a ecofisiologia é tudo isso, é entender principalmente como a planta se comporta, né? Do que você está vendo no dia a dia, né? E aí, sim, criar ferramentas para facilitar essa leitura, né? Porque às vezes se você tiver um equipamento que consegue ler alguma coisa, eu olho para a planta e olho para o índice, né? Na verdade. Isso, se eu conseguir correlacionar, pronto, aí eu tenho de fato uma ciência aplicada. E aí é esse tipo de tecnologia que a gente está buscando. Com certeza. Com praticidade, aplicabilidade, para facilitar. Porque assim, quando a gente fala do agronegócio, é uma
uma indústria a céu aberto. Sim. E como o senhor trouxe esses eventos extremos, principalmente, né? Causando estresse térmico, por exemplo, né? Excesso de chuva num polo, falta de chuva em outro polo. Isso tudo acarreta sinalizações nas plantas. Mas a gente precisa ter presença no campo. Sim, isso. Exatamente. Então, tem um negócio interessante no Vale de São Francisco. Via de regra aqui é muito seco e muito quente. E a gente irriga 100% das culturas. E aí, a gente não tem o efeito da seca, da falta de chuva, por exemplo, que na agricultura de normal de sequeiro, que é dependente de chuva, um veranico pode acabar com a safra. Com certeza. E aí, quando, por exemplo, a planta passa sede, não tem tecnologia, não tem produto, não tem nada que resolva a falta de água. Água é água. Você pode amenizar um pouco, por um período de veranicos mais curto, com bioestimulantes ou microbiologia ou alguma coisa que melhora, digamos, a resistência à seca. Mas se passou sede demais, não tem o que fazer. A grande vantagem nossa do Vale de São Francisco é que a gente não vai sofrer influência da seca. Então, eu posso me concentrar exatamente nos sinais da natureza interferindo na planta, eliminando a variável da falta de água. Então, isso faz com que a gente consiga ter um domínio melhor do comportamento de planta. Então, isso é a grande vantagem do Vale de São Francisco. Só que, o que acontece? Se o entendimento dos sinais não estiver muito claro, por exemplo, em agosto, deu um pico de temperatura de uns 4 dias, que subiu de dia, subiu de noite. Isso induziu o florescimento, por exemplo, mais precoce do umbuzeiro na caatinga e provocou brotação nas áreas de manga. Então, e aí o cara está fazendo tudo certinho e vem um sinal forte desse que acaba com todo o serviço do caba. E agora, recentemente, deu uma outra onda de calor, pronto, a semana que você está aqui e as mangas todas estão brotando. Então, como se diz, esses fenômenos em si, de sinalizações, que a gente precisa entender um pouco melhor para conseguir dominar melhor. Maravilha. E pensando em manejo, qual que é o ponto-chave para o produtor ter sucesso no manejo em condições estressantes? Então, e aí a gente divide isso em vários fatores. Por exemplo, se for excesso de luminosidade, de radiação solar, não temperatura, de luz. Então, quando a gente está trabalhando com uma planta C3, ela tem problema de um limite de luz. Então, se passar disso, ela satura e fotorrespira. E aí você tem que utilizar, por exemplo, bloqueadores solares para bloquear o excesso de luz ou bioestimulantes que aumentam a taxa de eficiência de uso do carbono. Mas se for radiação mesmo solar que queima, nesse caso eu preciso de bloqueadores solares, que é uma proteção física. Se for acúmulo de estresse oxidativo, aí eu tenho uma série de produtos que têm efeitos antioxidantes, para reduzir o acúmulo de peróxidos. E tem várias moléculas de glicina-betaína, fosfeína, prolina, glutationa, e algas, vários tipos de produtos que podem fazer isso. Mas o plano de problema é, e se eu tiver uma noite quente? E aí eu falo assim, eu brinco com o pessoal, faz o seguinte, esses dias está bom de você testar o negócio. Hoje à noite, você desliga o ar-condicionado, desliga o ventilador e durma sem nada, para você ver como é que você vai amanhecer. Você vai amanhecer esgotado. Você podia até, inclusive, experimentar fazer isso. Você já está aqui para aproveitar o calor daqui, durma aí uma noite. Eu acho que vamos evitar esse teste. E aí, a gente está discutindo agora o tema, por exemplo, do resfriamento evaporativo. De você
criar uma condição, né, de borrifar água por micro, por exemplo, no final da tarde, para baixar a temperatura noturna por resfriamento evaporativo, para reduzir essa questão da temperatura noturna, para botar pelo menos não dá para botar um ar-condicionado, mas botar um ventiladorzinho para as plantas de uva. Né? Então a gente tem discutido várias alternativas em si para tentar mitigar os efeitos negativos desse aquecimento, por exemplo, noturno. O aquecimento noturno significa que seria menos frio, né? Amanhecer, por exemplo, esses dias está amanhecendo, a hora mais fria do dia, 25 graus, 26 graus, para você ter uma ideia. Como é que o cara descansa numa condição dessa? Né? E a planta também. Excelente. E aí tem um outro fator, pensando no ambiente de produção, e que voltou bastante fortemente para o centro das discussões, justamente por conta de limitações hídricas e tudo mais, que é o solo. Qual o papel do solo nesse emaranhado de informações que as plantas recebem, né? A sinalização acerca de um efeito climático adverso? Veja só, os solos do Vale de São Francisco, tá? É um mosaico, porque originalmente era fundo do mar que se elevou, então todo o horizonte C, né? Você tem só A, B, C e R da rocha, né? O horizonte C, que é a transição da rocha para solo, você tem teores de sódio aqui, tá? Às vezes mais alto do que cálcio e magnésio. Tá? Então existe uma tendência natural de salinização nos solos do Vale de São Francisco. E para completar, como se diz, o quebra-cabeça, eu tenho areia quartzosa de CTC2 e um vertissolo de CTC30 a uma distância, às vezes, nem de 10 quilômetros. Tá? E nesse meio eu tenho tudo que é tipo de solo. O solo mais raro aqui na região é latossolo, que não tem muito. Tá? É praticamente raro. E aí, tá? O grande problema em si, tá? Para a questão de solo, é a questão, de um lado eu preciso retenção de água, para maximizar o efeito de utilização de água. Por outro lado, eu preciso aeração de solo para que a raiz cresça. Tá? E nesse aspecto de melhorar a eficiência de uso de água, melhorar a eficiência de uso de nutrientes, nós acreditamos muito, e já estamos fazendo, que eu preciso de uma estruturação microbiológica de solo, para que forme glúmulos, a macroporosidade, e aí, consequentemente, eu consigo reter mais umidade e, ao mesmo tempo, arejar o solo. Né? Isso tem tido respostas muito positivas para a gente conseguir diminuir esses efeitos das oscilações. Excelente. E aí o senhor entrou numa temática que está muito em evidência, né? E o senhor já vem colhendo grandes resultados, né? Com o trabalho da microbiologia do solo. Né? O que o senhor vem aferindo aí de efeitos positivos, né, nesse trabalho da microbiologia para potencializar resultados? Quando você fala um negócio desse, né, da questão da microbiologia do solo, eu sempre chamo a atenção para um negócio. Você sabia que plantas, de um modo geral, ela exuda pela raiz de 12% a 40% de tudo que ela produz? Aí eu fiquei imaginando, rapaz, isso é mais do que imposto de renda. Aí imagina só, você, quase 1/3 do que você produz, você exuda pela raiz. Aí, exuda para quem? Né? Para os parceiros, microbiologia de solo. E aí, eu falei, por que será que a planta fez um negócio desse ao longo da evolução? Aí eu falei, ó, micro-organismo, bactéria e fungo, tem mais de 1 bilhão de anos, plantas de 400 milhões. Aí eu falei, quem é mais rápido? Microbiologia ou planta? Eu falei, microbiologia é muito mais rápido. Então, bactéria e fungo, provavelmente para atacar a planta, ele ganharia essa guerra tranquilamente. Ele dizimaria as plantas.
E como é que a planta então resistiu ao longo desta história? Exatamente porque, se não pode com o inimigo, junte-se a ele. O que ele fez? Juntou os amiguinhos. E para manter os amiguinhos, né, os aliados, né, digamos, os aliados junto de você, o que ele fez? Soltou exudatos para criar microbiologia, criar na rizosfera rizobactérias, rizomicro-organismos. E eu estive estudando bastante sobre isso. Olha que coisa interessante. Quando uma planta quer micro-organismo fixador de nitrogênio, ele exuda açúcares de modo geral. Quando ele quer, por exemplo, acidificar o solo para absorver alguns nutrientes, ele solta íons de hidrogênio. Quando ele quer fósforo, ele exuda estrigolactona para atrair, por exemplo, endomicorrizas. E aí, essa relação entre o que a planta precisa e o que o micro-organismo gosta, tá? E a rizobactéria é fundamental. Por quê? Porque a rizobactéria precisa o quê? Manter a raiz crescendo e proteger a raiz. E aí, consequentemente, ele protege contra nematóides, contra fusário, contra pseudomonas, contra micro-organismos e organismos que atacam a planta. Então, essa relação é uma relação extremamente complexa, tá? E aí, eu tive discutindo isso com alguns pesquisadores e a gente está querendo criar um parâmetro, um indicador, tá? Que seja para o sistema do bioasp, análise enzimática, que seja para o plaqueamento, por grupos de micro-organismos. A gente está querendo criar uma referência do que é um solo saudável no Vale de São Francisco, do que não é um solo que não é saudável, tá? Mas a gente está ainda começando a criar como se diz, esses indicadores. A gente ainda não tem para o Vale de São Francisco. Estamos no processo de tentar criar isso. Excelente. E esses parâmetros são muito importantes, né? Estar conectado com o ambiente de produção. Exatamente. Né? E porque assim, são realidades bem distintas de onde foi desenvolvida a ferramenta e a realidade daqui. Sim. Por isso que eu sempre falo para o pessoal que a gente nunca pode esquecer do Nemo. Como se diz, procurando Nemo, né? Uhum. Que é o peixe palhaço. Ele vive aonde? No meio das anêmonas. Anêmonas são venenosas. Os outros peixes não encostam, mas ela está lá fazendo o quê? Protegendo a anêmona de pragas que atacam ela. Tá? Então é uma simbiose, um protege o outro. Tá? Isso é bem clássico. Tá? A relação do micro-organismo com a planta também é uma relação dessa. Daí que eu falo que na natureza, no meio ambiente natural, ela está equilibrada. Por quê? Porque essa relação está estável. Aí você vai lá, tira a mata nativa e implanta uma monocultura. Você desequilibra todo esse processo de relação microbiológica. Então, já que você vai introduzir uma cultura, eu preciso reconstituir um status quo original de equilíbrio, que não vai ser o mesmo do original. Mas qual é o ponto de equilíbrio na qual eu consigo proteger a planta da incidência de pragas e doenças de solo que eu desequilibrei no momento que eu coloquei a monocultura, né? Então, mas aí onde está? Eu acho que a gente precisa de indicadores de análise disso para saber exatamente aquilo que eu falei, saúde microbiológica de solo, né? E precisamos criar parâmetros para medir, ó, isso aqui está ruim, isso aqui está bom. Excelente. E aí já ficou uma dica para as pessoas estarem conectadas, né, nessa missão, porque assim, porque é bem comum, né, todo mundo focar muito na parte aérea, né? Sim. É fácil a gente ver, mas o que acontece debaixo da terra tem um impacto muito grande, né, no resultado agronômico que a gente busca. Verdade? Exatamente. E aí, eu me lembro do gráfico de Arapiradense, tá? Anos 60. Eu cheguei a conhecer pessoalmente Arapiradense, por isso, vamos lá. Nós estamos no curso de agricultura na Urbana. E aí, tem um gráfico, sempre me chama a atenção que o exponencial de mineralização do pico de micro-organismos está em 25 graus. Se a temperatura média passar de 25,
tá? Depois um exponencial de mineralização. E isso é um ponto. Nós temos uma média acima disso. 26, 27, média anual. Significa que a matéria orgânica aqui, ela vai tratar muito água. Então você joga mineralmente, joga mineralmente. Então a gente subiu o nível de matéria orgânica. E se você jogar muita matéria orgânica, na mineralização acaba liberando muito nitrogênio e é excesso de nitrogênio de tipo vegetativo, tá? E aí, como é que eu consigo um balanço então adequado entre meio ambiente, matéria orgânica, né, e esse efeito, né, que é um efeito ecofisiológico de temperaturas altas que mineralizam, né? Então, mas eu acho que a gente tem conseguido, como se diz, driblar por enquanto, né, essas variáveis e produtividades muito grandes. Né? Mas a preocupação é que essas oscilações estão ficando mais amplas e eu não sei se eu vou conseguir continuar resolvendo isso se aumentar a amplitude dos problemas. Eu sempre comento que a amplitude aumentando e a intensidade e a duração, aí o negócio fica mais preocupante. Né? Exatamente. Né? Então, mas aí que está. Né? Por isso que a gente precisa entender melhor, né, os sinais da natureza e o comportamento das plantas. Né? Então, o que está acontecendo, por exemplo, se ocorre essas mudanças. Então, e esse ano, por exemplo, o negócio foi um dos primeiros semestres mais chuvosos dos 38 anos que eu estou aqui no Vale. Tá? Então, final de janeiro, fevereiro, março, abril, até início de maio. Choveu mais que o dobro da média. Tá? Do que a média anual, nem da média do período. Uau. E isso acabou criando muitas sequelas para o segundo semestre. Né? E aí que está, isso vai ser frequente? Se isso for frequente, a gente precisa tentar encontrar um mecanismo de reduzir, né, os efeitos negativos desse acontecimento. A gente já está trabalhando bastante com plasticultura para proteger, né, nesse período chuvoso, tá, as plantas dessa incidência direta da chuva. Mas aí onde está o negócio? Também, mais uma vez, a questão da ecofisiologia. Teve um consultor de plasticultura chileno que ele foi muito assertivo na explicação que ele deu. Ele disse, como é que chama plasticultura em espanhol? Ele disse, invernadeiro. Invernadeiro porque, via de regra, é para esquentar. E aí, vocês aqui, 40 graus, vai esquentar o quê? E aí ele disse, vocês precisam desenvolver para o Vale de São Francisco o conceito de veranadeiro e não de invernadeiro. Coisa boa. Aí eu perguntei para ele, tá, e aí, existe essa tecnologia? Ele disse, não, porque não existe viticultura tropical em lugar nenhum, vocês precisam desenvolver isso. E estamos aqui, isso foi em 2019, então nós estamos, eu estou 5 anos aqui tentando encontrar uma resposta para isso e ainda não encontramos direito não, mas em relação ao que a gente começou para hoje, os resultados com plasticultura melhorou bastante. Tá? Mas se você vai querer estabilizar essa questão de chuva no primeiro semestre, não tem como fazer isso sem a plasticultura. Né? Mas mais uma vez, né? O Vale de São Francisco ele está fora da curva sempre, né? E a gente precisa. Aí, como você disse lá no começo, falei, pô, aqui tem muita tecnologia, muita ciência, muita pesquisa, todo mundo, né, entende de fisiologia vegetal. Eu falei, rapaz, isso, a necessidade faz o ser humano, né? Faz o ser humano. Não tem como. Né? Todo mundo se move, né, com a necessidade. Né? Então, nós precisaríamos entender de fisiologia vegetal para dominar, né, a tecnologia de produção de uva no Vale de São Francisco. Então, todo mundo teve que estudar.
Sim, esse foi um ponto bem importante dessa viagem aqui, que realmente o domínio, né, dos profissionais que estão no campo acerca da fisiologia, né, da nutrição e o que mais me chamou a atenção do manejo da cultura, poda, né, isso muito específico de cada variedade, né, esse aí é um ponto bastante importante, né, de criar esse conhecimento e difundir. E se você nunca veio para o Vale de São Francisco, você deve ter reparado uma coisa também totalmente diferente de outras regiões. Isso foi uma cultura que nós conseguimos implantar aqui no Vale. Dividir conhecimento para multiplicar resultado. Na maioria das regiões, cada um quer ficar com o seu segredo. E aí, você tem um segredo bom e eu tenho um, fulano tem outro, fulano tem outro. E aí, imagina se a gente somasse todo mundo. E o Vale tem somado esse conhecimento ao longo desses 38 anos que eu estou aqui. Tá? Então, essa é uma das coisas que você pode perceber claramente no Vale. As pessoas aqui estão abertas à discussão, não escondem informação, é permitido visita, você consegue acessar dados. Né? Então, para quê? Porque cada um sempre possa contribuir com alguma coisa. Teve uma vez que uma pessoa disse: Newton, mas se eu tenho 100 conhecimento, o cara só tem um. Você dá 100 para ele e você só recebe um. Eu falei, não tem problema. Eu dou 100 conhecimento que eu tenho para 100 pessoas. Se cada um me der um, amanhã eu tenho 200. E aquela pessoa que recebeu 100 meu e mais um dele, só vai ter 101 se ele não dividir. É isso aí. Né? Então a gente tem feito muito isso aqui no Vale, né? E tem dado muito certo. Com certeza. Quando a gente cria a intenção, né, de multiplicar valor através do conhecimento, principalmente, eu costumo falar que o conhecimento liberta. Sim. Eu uso bastante essa frase. E Newton, o nosso podcast aqui tem grande parte do público é área comercial, área técnica. Né? Então, dentro desse contexto que a gente trouxe aqui nesse episódio, dentro dessa mensagem de fisiologia prática, aplicada, o estudo, a observação das plantas, dos sinais das plantas, né? Qual mensagem que o senhor deixaria aqui para os agroprotagonistas que nos ouvem aqui, para criarem valor aí com os seus clientes, os agricultores? Veja só, esse podcast é, né, um exemplo de compartilhar conhecimento. E é exatamente por isso que eu estou aqui, né, porque eu acredito, né, em trabalhos como esse, de compartilhar conhecimento. E existe um provérbio japonês bem interessante, que ele diz que agricultor, todo ano é primeiro ano. Ele nunca passa para o segundo ano. Ele sempre é reprovado. Então, ele sempre é primeiro ano. E aí, ao longo desse período todo, você percebe que não existe um ano igual ao outro. No máximo, um pouco parecido. E aí, como enfrentar a cada diferença que vai aparecendo todo ano, né? Então, não tem como você dizer que o pacote tecnológico é esse e é imutável. Não. Na verdade, você precisa se moldar conforme a mudança acontece. Tá? E aí que tá. Eu vou passar para você o segredo do sucesso. Olha só. E quem está ouvindo também, hein? Tá, isso serve para qualquer um. Sabe qual é o segredo do sucesso? É descobrir que você está errado antes dos outros. E aí, olha que coisa interessante, uma reflexão. Para você evoluir, você precisa mudar. Não tem como você evoluir sem mudar. Concorda? Com certeza. Tá. Mas para você mudar, você precisa descobrir que você está errado. Porque ninguém muda o que está certo.
E aí eu falo, pessoal, se eu estou aqui para debater, discutir, estudar e pesquisar, deve ser para provar que eu estou errado, não que eu estou certo. Por isso não existe crítica destrutiva nem construtiva. Toda crítica é uma oportunidade de evoluir. E toda vez que eu provar que eu estou certo, quem evoluiu foi você. Com certeza. Entende? Então, eu acho que o segredo do sucesso é ter consciência disso. Tá? E que não mudar significa ficar para trás. Tá? Então, que coisa mais alegre é descobrir que você está errado. Entende? Então, mas o segredo do sucesso é se eu descobrir isso antes dos outros. E agir rápido. Exatamente, porque aí eu vou ser sempre a pessoa inovadora. Isso. E esse é grato por compartilhar esse ensinamento. E esse é um ponto muito importante que, assim, a gente às vezes busca muito a inovação, é um novo produto, a inovação é... Mas a inovação acontece todo ano na agricultura, como o senhor mesmo trouxe. Todo ano é diferente. Sim. Então a gente precisa estar sempre se inovando. E para inovar, a gente precisa se despir para aceitar que está errado. Exatamente. Por isso está dizendo. É uma filosofia muito boa, inclusive filosofia de vida. De vida, com certeza. Então, só que aí que tá, né? O problema nosso é o ego, né? O nosso egoísmo faz com que a gente não queira estar errado. Tá? Mas então o egoísmo sempre vai levar você a ficar para trás. Com certeza. Ó, Newton, grato mais uma vez. Sim, bate-papo excepcional, sabe? Estou muito feliz mesmo de estar com o senhor aqui. E agora fica aberto aqui para o senhor trazer as mensagens finais, né? Algum recado, alguma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, os agroprotagonistas. Então, eu sempre falo para as pessoas que a música que eu gosto muito é a música de Tim Maia e Gal Costa, que chama Um Dia de Domingo. Tá? Inclusive, ontem eu fui no aniversário e a aniversariante cantou essa música para mim. Ganhou um presente. Foi lá, o aniversário deu um presente para mim, que ela cantou essa música no karaokê. Mas qual é a estrofe que eu considero fundamental? A parte que diz: quero respirar o ar que te rodeia, sentir na pele o sol que te bronzeia. Mas quem é esse ser que você quer sentir? É a planta. Você precisa sentir o que a planta está sentindo. Se você não sentir o que a planta está sentindo, não tem como ser agricultor. Não dá para trabalhar com a agricultura se você não tiver a capacidade de sentir, na verdade, a sua ação ou a ação do ambiente sobre a planta. Por isso, o foco volta sempre para a ecofisiologia. Eu preciso sentir o que a planta está sentindo. Então, se você quer ser um agricultor de sucesso, você quer ser um profissional do agro de sucesso, precisa aprender a sentir a planta. Esse é o recado que eu deixo a todo mundo. Maravilha, é uma forma inspiradora da gente encerrar esse episódio. Mais uma vez, grato pela disposição, disponibilidade, e vamos agradecer também aqui a Lamira, Estúdio Lamira, por ter cedido esse espaço aqui pra gente de antemão. Muito obrigado, Charge, companheira. E vamos seguir junto. Compartilhe esse episódio com as pessoas que buscam fazer a diferença no agro de uma forma ampla e de uma forma que comece a partir da gente. Valeu!